Meus irmãos da Igreja Batista Vida Nova, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós ainda seguimos sem poder nos reunir na igreja, não é isso? Mas nós sabemos que o nosso Deus está conosco e que igreja não é só o templo. Então certamente nós permanecemos em comunhão com o Senhor, nós permanecemos em comunhão uns com os outros, mesmo que fisicamente nós estejamos separados. Eu quero trazer para vocês hoje uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo 24, versos 37 a 39, que é quando Jesus fala a respeito do fim, dos tempos do fim. Diz assim: "E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem." Bem, não é minha intenção falar a respeito da história do dilúvio. Eu creio que todos vocês já conhecem. Hollywood já fez vários filmes a respeito. Nas histórias infantis, todo mundo conhece a história da Arca de Noé. Eu quero falar sobre o motivo de Jesus ter comparado os últimos dias com os dias de Noé. Jesus nos relata que haveria uma igualdade. Mas por quê? Será que nos dias de Noé já tinha tanta maldade quanto a gente tem nos nossos dias? Será que no tempo de Noé já tinha guerras mundiais, genocídios, tráficos de órgãos, tráficos de crianças, abusos, corrupção? Será que tinha em tão grande escala como a gente vê nos dias de hoje? Olha, eu imagino até que não. A população mundial era bem menor, o homem ainda falava a mesma língua, então ainda havia certa união entre as pessoas. Então, provavelmente, essa comparação ela tem um motivo. E a gente vai perceber que esse motivo está na indiferença com que as pessoas se relacionavam ou não se relacionavam com Deus. Jesus está falando aqui, meus irmãos, da disposição do coração do ser humano em relação a Deus. Jesus não cita grandes pecados, ele fala, olha, os homens comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, ele está falando de necessidades físicas e necessidades de relacionamento e necessidades sociais. Isso é normal, não é esse o pecado. O grande pecado é que as pessoas afastaram Deus das suas vidas. Viviam as suas vidas como se Deus não existisse. Viviam completamente indiferentes. Esse é o grande pecado que houve e que promoveu a destruição na época do dilúvio. E esse grande pecado é que vai promover também a destruição das pessoas que não se relacionarem com Deus no fim de todas as coisas. No livro de Provérbios, capítulo 3, verso 6, diz: "Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas." Bem, o que Jesus quer, o que Deus quer, o que o Espírito Santo quer do homem é comunhão. É que o homem tenha comunhão com Deus. Deus não quer roubar seus sonhos, Deus não quer roubar suas vontades, Deus não quer dominar sobre a sua vida, te impondo condições, te impondo limites. Não é isso, não é isso. O prazer de Deus é se relacionar conosco, como um pai se relaciona com seus filhos. No entanto, a humanidade abandonou a Deus. Expulsamos Deus das escolas, expulsamos Deus dos hospitais, expulsamos Deus das universidades, expulsamos Deus das nossas casas, expulsamos Deus do nosso tempo. Bem, meus irmãos, Deus só deixou a humanidade de fora da arca porque a humanidade deixou Deus de fora da sua vida. Deus só fechou a porta da arca porque a humanidade já havia fechado a porta do seu coração. O coração estava endurecido, não tinha lugar para Deus no coração. Como é triste quando nós esquecemos de Deus nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, nas nossas festas. Como é triste. E o profeta Jeremias, ele expressou essa angústia de Deus. Deus sofrendo por causa da indiferença do seu povo. Lá em Jeremias capítulo 2, verso 2 diz: "Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem,
como você era jovem, como uma noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra seca e árida. Olha bem, Deus está falando com o seu povo. Olha, vocês me amavam como uma noiva, como uma mulher recém-casada ama o seu marido. Até por uma terra deserta e árida vocês andavam comigo. Nós tínhamos comunhão, nós tínhamos prazer. Deus tem saudade do seu povo. Deus tem saudade da adoração do homem. Deus tem saudade do relacionamento com o ser humano. O coração de um pai, ele anseia pelo retorno do filho rebelde. O coração de um pastor anseia encontrar aquela ovelha perdida, aquela que se desgarrou, que abandonou, e ele abandona inclusive para trás o seu rebanho e vai atrás dessa que estava perdida. O profeta Zacarias, no capítulo 1, verso 3, ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus espera do homem é uma ação. E essa ação do homem em buscar a Deus, ela tem uma reação, que é Deus se aproximar do homem. É Deus ter comunhão com o homem. É Deus abençoar o homem. Enquanto há tempo, abra o seu coração, meu irmão. Enquanto há tempo, convide Deus a participar da sua vida. Convide Deus para participar dos seus sonhos, das suas vontades, da sua família, dos seus negócios. Não exclua Deus da sua vida. O livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Mas aqui tem um segredo: ouvir a voz de Deus e abrir a porta. A humanidade tinha fechado a porta do seu coração para Deus. Deus fechou a porta da arca e a humanidade se perdeu. Milhares ou milhões se perderam ali. Noé foi um homem obediente e fiel. Noé assistiu o dilúvio de camarote. Eu tenho certeza que não foi com alegria, porque ele viu muitos dos seus amigos, dos seus vizinhos e até mesmo familiares morrendo, afogados nas águas, mas morrendo pela desobediência, morrendo pela indiferença com que viveram em relação a Deus. Então o que eu convido você é a vencer a indiferença. Eu convido você a vencer a desobediência. Eu convido você a convidar o Espírito Santo que entre no seu coração, que faça ali um trono de glória, para que Deus possa habitar no seu corpo e que o seu corpo seja um templo do Espírito Santo de Deus, em que a indiferença não tem lugar. Que Deus te abençoe com todas as sortes de bênçãos, que te dê uma semana debaixo da graça dele, que te dê uma semana também coberto e abrigado de todo vírus, de toda doença, de toda malignidade, de toda enfermidade. Esse é o desejo do nosso coração para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.